Olá pessoal, voltando com mais um vídeo que hoje pra vocês. Pessoal, aqui é o Paulo Júnior. E sim, galera, finalmente vamos estar fazendo aqui um tutorial com esse lápis aqui, né? O Léo Carbon, um novo lançamento ali da Léo. Hoje vamos estar fazendo aqui um tutorial bem legal com eles, né? Vou estar ensinando vocês ali a colorir passo a passo ali de como chegar no bom resultado com esse lápis, tá? Lembrando, né, ele não é um lápis assim tão complicado de se utilizar, porém ele tem ali assim, alguns macetes, algumas regrinhas ali que é interessante ali você tá aprendendo para estar conseguindo extrair o potencial ao máximo dele, beleza? E lembrando também, tá, que vou estar utilizando essa folha aqui, tá, que é o papel canson branco, tá bom? 180 gramas, e lembrando também que vou estar utilizando o verso da folha. Então, sem mais delongas, tá bom? Vamos lá para o vídeo. Então, pessoal, né, vamos estar começando aqui explicando um pouquinho como que esse lápis funciona, tá? Vamos começar aqui pela regra de camadas, tá bom? Para quem não sabe o que é regra de camadas, tá? É basicamente ali a ordem aí que você vai aplicar os tons, tá bom? Sendo ele do mais escuro para o mais claro, ou vice-versa, tá? No caso desse lápis aqui, eu sempre opto por começar sempre do mais escuro para o mais claro, ou seja, se eu vou começar ele fazendo uma base com preto, depois eu passo para o marrom, depois ali talvez para um canela, um laranja, e aí depois ali talvez eu encaixe um rosa, e depois por último ali um rosa claro. Então é basicamente essa lógica, tá? Eu vou estar mostrando para vocês aqui na prática, para vocês entenderem um pouquinho, beleza? Nesse caso eu vou começar aqui com esse lápis aqui, tá bom? Que é basicamente ali um roxo, né? Um semelhante a um roxo, tá? Pode ver aqui, pessoal, que eu sempre começo fazendo de uma forma mais leve, tá? Com esse material. É muito importante que nas primeiras camadas você sempre comece de uma forma mais leve, tá? Sem apertar muito o lápis na folha, sem pressionar muito o lápis na folha, pois ele não tem ali uma sobreposição muito forte, então é muito importante que você comece ele de uma forma mais leve e depois vá reforçando as camadas com o decorrer do tempo, tá bom? Você também pode perceber, né, que eu nunca vou riscando assim, paralelo, eu sempre vou seguindo ali um movimento, meio que um movimento quase circular, tá? Não é bem um circular, mas quase que um circular. Às vezes eu faço um pouco mais oval, às vezes eu puxo um pouco mais ali o lápis, tá bom? Fazendo um pouquinho mais redondinho mesmo, pra estar ali chegando, né, numa mescla um pouco mais homogênea, tá bom? Como vocês podem estar vendo aí, tá? É um processo bem rápido essa primeira camada, você não tem que apertar muito o lápis, você pode fazer nesse movimento assim com uma certa velocidade, tá? E obviamente, né, no começo você não tem tanta prática, mas conforme você for pegando mais prática, você também vai acelerando um pouco mais esse processo. Então basicamente isso aqui, né, é a primeira camada, como vocês puderam ver, tá? Pode ver que ficou uma camada bem interessante, bem homogênea ali a pintura, dá pra ver os poros do papel, mas isso é normal, né, pois foi a primeira camada que nós fizemos, ou seja, nós não apertamos ainda o lápis na folha, nós apenas fizemos ele de leve, tá? É basicamente aquela regrinha, né, onde você aperta aqui, ó, forte, médio e fino. A lógica, né, para você estar fazendo essa pintura em camadas é essa, tá bom? Você começa ali aplicando o traço fino, depois você vai ali com o traço médio e nas últimas camadas você vai com o traço forte, tá? Não tem erro, se você seguir essa regrinha ali dos três traços, né, o leve, o médio e o forte, você com certeza vai estar ali conseguindo fazer a sua pintura sem dificuldades, tá bom? Então agora que nós já fizemos ali a nossa primeira camada, tá? Vamos ali fazer a nossa segunda camada, adicionando ali um pouquinho de vermelho, tá? Estou utilizando aqui esse vermelho escuro aqui, tá bom? E vamos estar agora na segunda camada, vamos já utilizar essa regrinha aqui, né? Onde vamos ali apertar um pouquinho mais ali o lápis na folha, tá? Não com tanta intensidade também, tá bom? Mas é importante essa parte explicar isso para vocês, tá? Pois a intensidade das camadas depende exatamente de quantas camadas você vai querer fazer, tá bom? Quanto mais camadas você quiser fazer, é mais importante você começar ali sempre de forma mais leve, tá? Como eu pretendo fazer aqui poucas camadas, eu já tô reforçando um pouco o lápis aqui na segunda camada. Porém, se eu tivesse ali a intenção de fazer mais camadas, aí sim eu iria começar a trabalhar com o lápis um pouquinho mais leve, tá bom? Nessas primeiras camadas. Mas é interessante a segunda camada, você não apertar muito o lápis, tá? Aperte só o suficiente ali para estar sobrepondo a primeira camada com esse lápis aqui, que já vai ser o suficiente, tá bom? Como eu disse, ele não é tão complicado de colorir, mas também não é tão simples, tá? Como vocês podem estar vendo, eu já terminei aqui a metade, né? Agora eu vou estar fazendo aqui esse restante aqui, daqui a pouquinho eu volto, beleza? E pronto, pessoal, terminamos aqui a nossa segunda camada com esse lápis, tá bom? Sem grandes dificuldades. A segunda camada ali é importante, né, para sobrepor a primeira camada ali, como eu expliquei também, não apertando muito, né, mas também não fazendo de forma muito leve, tá? Só realmente o suficiente ali pra gente conseguir misturar as duas primeiras camadas, que são basicamente a nossa base, tá? Agora, por cima disso aqui, tá bom, vamos estar aplicando aqui um azul, tá? Vou estar pegando esse azul bem clarinho agora, tá bom?
Aqui nós vamos estar utilizando a terceira camada, depois nós vamos fazer apenas mais uma camada, ou seja, esse aqui vai ser 4 camadas, tá? Vou estar fazendo aqui para vocês estarem entendendo. Vai ser aqui 4 camadas, vamos estar aplicando aqui essa terceira camada que agora com esse azul, tá? E daqui a pouquinho nós voltamos também, tá? Prontinho, pessoal, né? Como vocês puderam ver, né? Se vocês se atentaram aí no tempo do vídeo, vocês perceberam que essa terceira camada realmente foi mais demorada, tá? Mas como eu expliquei, isso é normal, isso realmente é necessário para você estar conseguindo ali alcançar um nível de pintura satisfatório, tá bom? Para estar conseguindo ali uma boa cobertura das duas primeiras camadas, tá? Vamos estar finalizando com laranja mesmo, tá? Laranja mais clarinho, como a última camada ali, para estar pressionando ali o lápis na folha, tá? Para estar pressionando ali todas as primeiras camadas. E vamos seguir agora essa regrinha como eu expliquei para vocês, né? Começamos leve, apertamos um pouco mais ali na segunda e na terceira camada. E agora na última camada é a hora que nós realmente vamos apertar com mais força, tá? Pois aqui... Ô, pessoal, desculpa, eu tô um pouquinho rouco, tá? Mas enfim. Nessa última camada, tá bom? Vamos estar pressionando um pouco mais o lápis na folha. E vamos estar utilizando aqui o laranja para isso, tá? E por que vamos pressionar mais agora na última camada, né? Agora vamos aqui usar a técnica de prensagem, né? Onde fizemos ali as primeiras camadas ali um pouco mais leves, né? Seguindo ali aquela regrinha ali, reforçando um pouco mais durante as camadas. E nessa última camada, né? Vamos aqui estar utilizando aqui o laranja claro, tá? Para estar ali reforçando tudo isso aqui, tá? E misturando todas as camadas ali, tá bom? Vamos aqui agora estar pressionando aqui com o laranja, né? Vamos estar apertando aqui com mais força, tá? No caso aqui, a cor que vai se formar nisso aqui vai ser um laranja escuro, né? Semelhante ali a talvez ali a um marrom escuro, tá bom? Misturado com um pouquinho de bordô, talvez. Mas é uma cor bem interessante, tá? E como vocês podem ver, o laranja agora ele vai misturando todas as cores, chegando nesse resultado bem legal, tá? E obviamente, né, se a gente passasse o laranja sozinho na folha, ele não teria esse mesmo impacto, né? Ou seja, essa é a importância das camadas, tá? As primeiras camadas são auxiliares, né, para estar fazendo a última camada chegar no tom desejado, tá? Isso também independente do lápis, tá bom? E prontinho, pessoal. Podem ver como que ficou aqui o resultado final, tá? Uma cor bem interessante, tá? Como vocês podem ver ali, uma cor bem interessante mesmo. Lembra ali uma tonalidade de pele um pouco mais morena, um pouco mais escura, tá? Nem era muito minha intenção chegar numa tonalidade de pele não, mas eu tinha a consciência aqui chegar nessa cor, tá? Mas só para vocês entenderem como que é o processo, né? Como que é ali as etapas do desenho, como que funciona colorir com esse material, tá? Não tem segredo, tá? Você vai seguindo ali as primeiras camadas ali, tá bom? Nesse caso aqui nós optamos por 4 camadas, né? Ou seja, foi uma camada leve, né? 2 camadas ali intermediárias, né? Um pouco mais fortes e uma camada bem forte no final, tá? Pra tá reforçando todas essas camadas interiores, misturando todas as cores e chegando nesse resultado aqui, tá bom? Então, pessoal, né, agora vamos explicar um pouquinho mais sobre o material, tá? Lembrando, esse material ele tem uma certa dificuldade em fazer a pós-pintura, né, que é basicamente ali a sobreposição de tons mais fortes por cima de tons mais claros, né, que é onde você vai ali adicionar alguns detalhes a mais. Por exemplo, se eu for tentar aqui, ó, passar agora esse lápis aqui, né, que foi a camada inicial, ele vai ter um pouco de dificuldade para pegar aqui por cima. Até consigo fazer ele pegar com uma certa dificuldade, mas é bem complicado, tá? E não compensa. Muitas vezes você vai acabar estragando a pintura se você for fazer isso. Então, qual que é um dos segredos para estar colorindo com esse material nesses momentos, né? É justamente você estar optando ali por estar fazendo esses efeitos durante as camadas. O que eu quero dizer com isso? Eu tô fazendo ali, por exemplo, ali a segunda camada ali, né? Então, ali, durante a segunda camada ali, basicamente, se você for aplicar ali algum efeito, algum ponto de sombra que normalmente você iria reforçar depois das camadas finalizadas, você tem que fazer isso durante as primeiras camadas, tá? Mesmo que, no caso, se for um realismo ou, enfim, um desenho de um rosto, alguma coisa, onde você já fez ali uma leitura inicial ali das sombras ali, por exemplo, fazendo um leve degradê aqui. Pronto, fiz um leve degradê aqui só pra estar mostrando pra vocês, tá bom? Então, como eu tava explicando pra vocês, eu fiz aqui a primeira camada, apliquei aqui esse degradê, fiz aqui a luz inicial. Agora, o que normalmente o pessoal faz? O pessoal vem aqui com a segunda camada, né? Aplica aqui a segunda camada ali, normalmente misturando ali com a primeira camada, sem fazer ali uma grande leitura ali daquela parte escura, né? Deixando ali a primeira camada influenciar nas camadas posteriores, né? Pra tá chegando ali no resultado. Porém, com esse lápis, se você seguir dessa forma, no final, muitas vezes
camada inicial aqui, onde você fez aquela leitura de sombra ou aquela leitura ali de volume, onde vai ter ali algum aspecto de profundidade ou de volume, como eu falei anteriormente. Você não for reforçando durante as camadas, na última camada aquilo ali vai estar um pouco mais fraco, né? Não vai estar assim tão interessante. E na última camada, muitas vezes a gente vai ali e reforça, né? Essa camada de sombra. Porém, com esse lápis aqui, isso não é interessante. Com esse lápis aqui, é interessante você ir reforçando durante as camadas, tá? Ou seja, se você está fazendo uma leitura ali de profundidade, ali uma sombra, algum degradê, é importante você ir reforçando o degradê durante as camadas, tá? Seja ali com a cor inicial que você utilizou, tá? Você vai ali novamente reforçando um pouquinho ali, sempre reforçando um pouquinho ali, tá bom? Durante as camadas, tá? E aí na última camada você só aplica ali a cor por cima, tá? E aí você vai ter um resultado muito melhor, tá bom? Muitas pessoas já fazem o processo dessa forma, tá bom? Porém eu tô explicando isso aqui porque tem o método, né? Onde você faz ali essa leitura um pouco mais simples ali durante as camadas e, né, no finalizar das camadas você volta com um lápis mais escuro e vai reforçando essas partes. Porém, esse método não funciona com esse lápis, tá? Esse método, ele infelizmente, ele não é muito válido com esse lápis aqui, pois, como eu expliquei para vocês, ele tem certa dificuldade, né, em trabalhar tons escuros por cima das camadas finais, tá bom? Então, eu tô explicando para vocês serem, não sei se ficou um pouco complicado, espero que não, tá? Mas eu tô explicando para vocês aqui que eu tô querendo falar para vocês aqui. Reforcem os tons escuros durante o processo das camadas. Eu sei que talvez você que está vendo isso já faça dessa forma, mas caso você não faça, com esse lápis aqui é interessante que você faça, tá? Pois com esse lápis aqui, se não for dessa forma, basicamente não vai ficar interessante, né? O desenho, caso tenha esses aspectos que eu expliquei aqui, tá bom? Mas enfim, espero ter ajudado vocês aqui hoje, ter explicado para vocês um pouquinho como que é o método, né, para estar colorindo com esse lápis, tá? Não é algo de 7 cabeças, como você viu, é uma regra de pintura básica. Tem sim alguns segredinhos ali durante o processo, mas enfim, o mais importante deles eu expliquei aqui para vocês, né? O restante vocês vão descobrir durante a pintura mesmo, tá? E basicamente isso, né? Segue essa regra de círculos, né? Que eu mostrei para vocês, que é sem erro, tá? Durante ali, o decorrer da pintura você também pode adicionar ali um pouquinho desse traço um pouco mais puxado, tá? Mas ali na maior parte da pintura você sempre vai estar utilizando esse círculo um pouco mais circular com esse lápis, tá? E é sem erro também, beleza? Então é isso do vídeo de hoje, tá? Espero que tenha ajudado vocês, que tenham tirado suas dúvidas, tá bom? Tava devendo esse tutorial aqui pra vocês, espero que vocês tenham gostado, que tenha ali facilitado ali como colorir com esse material. E não é algo muito complicado, mas também não é tão simples assim como eu mostrei aqui, beleza? Então esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, quem deixou deixa um like, se inscreva no canal para estar presente nos próximos vídeos. Até a próxima e falou!